Num tempo em que as sombras das árvores dançavam ao vento e o sol se escondia atrás das colinas, um chamado divino ecoou pela terra. Era a época em que o Criador moldava os destinos de homens e mulheres, utilizando suas vidas comuns como instrumentos de experiências extraordinárias. O chamado para a grandeza muitas vezes vem em momentos de fraqueza e incerteza. Venha comigo e perca-se neste relato, onde extraordinário ganha um novo significado e onde a história de um homem comum se transforma em um épico de fé e redenção. O cenário, as areias remotas do deserto de Midian, um lugar que à primeira vista pode parecer árido e desolado. Mas, nesse ambiente inóspito, um destino grandioso estava prestes a se desenrolar. O protagonista dessa história é Moisés, um homem que talvez se sentisse deslocado em meio a tudo isso. Sua história é repleta de contradições. Ele foi criado em palácios, desfrutando dos privilégios da realeza, mas, internamente, carregava a tristeza e a dor do povo hebreu, que sofria opressão no Egito. Imaginemos Moisés, um dia comum, pastoreando ovelhas sobre o sol escaldante, quando, de repente, uma sarça ardente apareceu diante dele, uma visão impressionante que se tornaria um símbolo da presença divina. Por que a sarça não se consome? Pensou, intrigado ao se aproximar. O fogo não queimava. E ali, envolto naquele espetáculo sobrenatural, Deus chamou: Moisés. Seu coração disparou. Era uma convocação, mas trazia um peso considerável. O que se espera de um simples pastor enfrentando uma tarefa tão monumental? Estou aqui, Senhor, respondeu, ainda sem acreditar que um homem tão comum poderia ser escolhido para libertar um povo tão atormentado. O Senhor então revelou o glorioso plano que tinha para Moisés. Entretanto, Moisés mal podia conter a incredulidade diante de tal responsabilidade. Eu não posso, Senhor, ninguém vai me ouvir, sou apenas ninguém. As palavras de Moisés transbordavam de medos e inseguranças, ecoando dúvidas que também habitam em nós em momentos de incerteza. Mas Deus não via fraqueza, ele via potencial. Com determinação, assegurou a Moisés: eu serei com você. Essa simples afirmação trouxe conforto ao seu coração aflito, mas a jornada que se seguia não seria nada fácil. A jornada de Moisés começou com passos incertos e assim ele partiu em direção ao Egito, onde enfrentaria o faraó como um homem desafiador diante de um leão faminto. Deixe meu povo ir, exigiu, seu coração acelerando com cada palavra. A presença do faraó era opressiva e logo ficou evidente que não se tratava de um simples diálogo. Aqui, as engrenagens do poder estavam em movimento e a luta pela liberdade não seria fácil. O que se seguiu foi uma batalha épica, marcada por pragas devastadoras e uma intensa luta entre a opressão e a ansiada liberdade. Cada passo de Moisés se tornava um teste de fé e ele não sabia que sua história estava apenas começando, repleta de desafios que moldariam não apenas seu caráter, mas também sua liderança. Após sua frustrante primeira tentativa, uma nova esperança emergiu. Deus fez o coração de Moisés pulsar com fé renovada e assim uma série de milagres se desdobrou diante dele e do povo israelita. As águas do Mar Vermelho se partiram, um espetáculo de poder e presença divina, permitindo que os israelitas cruzassem em segurança. O próprio ato de atravessar o mar não foi apenas uma libertação física, mas um momento de transformação espiritual, onde o desespero se transformou em esperança. A pedra que Moisés golpeou se tornou a solidez que todos precisavam, representando a provisão e a presença contínua de Deus em meio às adversidades. O homem que antes duvidava agora se erguia como um símbolo de coragem e a voz da liberdade, iluminando o caminho daqueles que antes estavam perdidos na escuridão da escravidão. O clímax dessa jornada não estava apenas na gloriosa libertação do povo, mas também na entrega dos mandamentos. Agora, o povo finalmente livre recebia a lei que os guiaria. Moisés, em sua jornada de fé e transformação, não apenas libertou seu povo fisicamente, mas também espiritualmente, ao oferecer-lhes diretrizes para uma vida digna. A verdadeira liberdade vem com responsabilidade, e a entrega das leis era essencial para que o povo compreendesse o que significava viver em comunidade e em obediência a um Deus que os amava. Observando os eventos que se desdobraram, vemos em Moisés um espírito transformado, um homem que enfrentou seu próprio irmão e desafiou autoridades poderosas.
Ele se ergueu de uma realidade limitada e se tornou um farol de esperança, mostrando aos jovens e perdidos que seguir a voz de Deus pode levá-los a céus desconhecidos de possibilidades. Com sua fé fortalecida, Moisés se tornou um mediador da vontade divina, desempenhando um papel crucial na história da salvação e libertação do povo hebreu. Agora, refletindo sobre a jornada de Moisés, a lição é clara. Todos nós, independentemente de quem somos ou do que enfrentamos, temos um chamado. E este chamado pode surgir das situações mais inesperadas, mesmo no silêncio de uma vida rotineira e comum. Não se deixe desanimar pelos que dizem que você não pode. Como Moisés, abrace suas fraquezas e reconheça que elas podem ser o palco de suas maiores vitórias. Quando se sentir pequeno ou insignificante, lembre-se de que Deus transforma o ordinário em extraordinário. Ele não procura super-heróis, mas homens e mulheres dispostos a ouvir e a responder ao seu chamado divino. Por isso, siga em frente, ouça o sussurro do Espírito que pode estar bem ao seu lado. Na próxima curva da sua vida, pode haver uma sarça ardente aguardando por você, pronta para revelar um novo caminho e novos propósitos. A vida está repleta de surpresas incríveis e seu papel nela pode ser mais grandioso do que você pode imaginar. Essa história de fé e transformação continua a ressoar em nossos dias, lembrando-nos da importância de termos coragem diante dos desafios da vida. Quando olhamos para a trajetória de Moisés, entendemos que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de agir apesar delas. É nesta bravura que encontramos a essência de muitos que, assim como Moisés, se lançaram a uma jornada de mudanças não apenas em suas vidas pessoais, mas impactando toda uma geração. A cada passo que damos em fé, temos a oportunidade de testemunhar o extraordinário que Deus pode realizar através de nós. Assim, somos todos convidados a refletir. Qual é a nossa sarça ardente? O que podemos fazer para responder ao chamado divino que ecoa em nossos corações? Portanto, não hesite e busque a sua própria história. Questione-se sobre como você pode se tornar um Moisés em seu contexto, como você pode libertar não apenas a si mesmo, mas também outros que anseiam por liberdade. Esse chamado é uma oportunidade de servir e impactar vidas de maneira significativa. Assim, se você gostou desta jornada épica e deseja continuar explorando histórias e lições inspiradoras, não se esqueça de clicar em like e inscrever-se em nosso canal do YouTube. A aventura continua e há muito mais por vir. Venha fazer parte dessa comunidade e descubra novas perspectivas que podem transformar sua vida.